Olá, caríssimos! Estamos de volta trazendo mais um estudo de casos denominado por nós de Histórias de Consultório. E hoje nós iremos conversar a respeito do atendimento que prestei à moça chamada, o pseudonome que eu adotei para ela, para preservar o sigilo da sua identidade, Amanda. Amanda tinha 21 anos quando começamos a trabalhar e ela apresentava 2 tipos de transtornos psíquicos. Irei citar. O primeiro deles, a TAG, muito conhecida, transtorno de ansiedade generalizada. A TAG, estava sendo desenvolvida na Amanda com o medo da preocupação exagerada, com tudo e com todos, medo do futuro, preocupação com um trabalho que ela ainda não tinha, mas já estava em idade de trabalhar, porém não tinha coragem para tanto em função da própria ansiedade e das crises que tinha. E da impossibilidade diante disso de ela permanecer em ambientes com pessoas, em que houvessem pessoas. Ela tinha medo de não ser capaz de dar conta das atividades a que ela se propunha, uma jovem que, como todo jovem, deve ter planos e sonhos para o futuro, e ela queria realizar muitas coisas, porém a ansiedade a estava impedindo. Então, o medo de não dar conta dos seus compromissos, ela sempre, uma característica muito interessante a ser citada desse tipo de transtorno, a TAG, é que, a semelhança da Amanda, muitas dessas pessoas que desenvolvem a TAG, elas têm um medo exagerado, elas dão uma importância muito maior a factos que não têm tanta importância assim. Então é como fazer tempestade num copo d'água. Tudo fica imensamente mais importante e na realidade não é. Mas é assim que essas pessoas elas enxergam os problemas. Então, diante dos problemas, elas chegam a se paralisar como se eles fossem extremamente ameaçadores para eles ou para elas. E o problema, que era pequeno, ou que muitas vezes nem havia um problema, torna-se grandioso na imaginação daquela pessoa que adoeceu. A Amanda, ela também tinha o agorafobia. Ela desenvolveu, então, conhecido também transtorno chamado agorafobia. E, no caso dela, ele também se caracterizava pelo medo que ela havia adquirido de voltar a ter crise de pânico, uma vez que ela havia tido. E isso ficou registrado. E, tendo ficado registrado, traumatiza. E uma sequência de várias situações em que ela teve crises fortes com sintomas acentuados, batimentos cardíacos acelerados, dificuldade para respirar, uma impressão de que aquilo tudo ela está fora, né, fora da realidade que a cerca, e sudorese excessiva e uma paralisia. Então, sintomas físicos acentuados. E no caso dela também, assim como em todo aquele que desenvolve o transtorno agorafobia, ela tinha que evitar lugares, pessoas e situações em que pudesse ativar esse gatilho do medo, aonde ela imaginava que ela voltaria a ter uma crise de pânico. Então, essas pessoas normalmente elas se fecham, elas se enclausuram. Então elas acabam ficando muito tímidas. No meu caso, também da Amanda, de outros jovens que eu tratei. Ao lidar com eles, nós acabamos também então entendendo nas nossas entrevistas, né, e durante todo o processo psicoterapêutico, que eles são extremamente tímidos pela inabilidade que eles têm de estar vivendo em sociedade. Porque sempre foram também muito protegidos, né, pelos pais, e em alguns casos até essa superproteção também desde criança, a criança sentindo frágil, e
a mãe, o pai, né, no caso aqui ela foi praticamente criada pela mãe, não incentivam a que aquele jovem ele vá se inserindo socialmente. E pelo próprio, né, pelos próprios sintomas e o medo de ter crise, as crises e o medo de tê-las faz com que aquele jovem ele acabe se isolando das pessoas e da sociedade e não desenvolvendo atividades normais que todo jovem deveria estar desenvolvendo. Então a Amanda chegou para mim com essa idade de 21 anos e com esses sintomas e por assim dizer, estes transtornos diagnosticados, né? Enquanto transtornos apontados, foi isso que nós identificamos. Vamos falar um pouquinho daquilo que nós denominamos historicidade de cada consulente, que são os fatos acontecidos na linha do tempo daquele consulente que vai ficar registrado e que são as causas que ali estão explicadas, as origens dos traumas causadores dos respectivos transtornos. Porque o carro-chefe do nosso trabalho e o recado, as informações que nós transmitimos via rede social, aqui no Instagram, em lives e outros conteúdos que nós temos, né, nas nossas redes sociais, versa exatamente sobre a possibilidade de estudar o contexto de cada um desses consulentes e compreender que não há uma doença e assim alguém que adoeceu. Então nós vamos tratar no contexto. E a historicidade ela é muito importante para que estes programas, esses registros, eles sejam identificados e possam ser compreendidos por meio dessa psicoterapia que nós praticamos. Um primeiro ponto importante, a Amanda já começou a vida sendo agraciada por uma gravidez difícil. A mãe dela gestando, né, era solteira, ainda não havia casado e não sabia se esse casamento iria acontecer. Naquele tempo ainda, e na cultura onde Amanda foi gerada, e também o nível de insegurança dessa mãe, isso sem sombra de dúvida, é um registro de medo. Aqui que nós podemos então entender que começa tudo. A mãe solteira, o rótulo, os preconceitos, então a própria timidez vai se explicando por aí, fica muito tempo até mesmo na dúvida se esse casamento vai acontecer e sofrendo preconceito e questionamentos de parentes, papai, mamãe, dessa gestante. Isso tudo fica registrado na criança que vai nascer e em forma de informação. Então são sentimentos que ela, uma vez tendo nascido e ela se torna adulta, ela não tem lembrança, mas que é possível de ser estudado, identificado e então alinhar essas frequências com uma nova compreensão, que é o que nós procedemos no nosso trabalho. Depois ela casou, essa mãe. Porém, tendo casado, ela foi morar com a sogra. Então era um casal jovem que casou em função de uma gravidez e que não estava tendo uma união harmoniosa. Esse pai, ele não assumiu de toda essa relação, houve turbulências, houve por parte dessa mãe um sentimento forte de rejeição, de medo do futuro, medo de como que ia ser, medo, né, de como que aquela criança ia nascer, medo de como ela iria sustentar, o medo do financeiro, e tudo isso gerado porque essa mamãe, ela não tinha segurança naquele que deveria ser a segurança para essa gestante. Uma criança, ela deve ser gerada, né,
em um ambiente familiar, na maior parte das vezes, as mulheres não têm estrutura emocional, né, para prover a subsistência de uma criança, para imaginar, para ter segurança de que ela vai dar conta ou mesmo ter escolhido isso. E esse era o contexto social, né, cultural, em que Amanda foi gestada. Ser mãe solteira, num primeiro momento, uma ameaça, e depois casar e estar vivendo nessas condições, não estar dentro da sua casa, enfim. Esse pai, ele então tinha outras mulheres, não era um homem que gerava segurança no psiquismo dessa mãe. Tudo isso foi transmitido para a menina. Também na infância, Amanda, ela se deparou com muito medo dos pais se separarem, porque os problemas continuaram. Então ela continuava absorvendo o que o meio estava informando a ela com a interpretação que cada um faz, segundo o que cada um já tem de informações registradas. Então, isso ameaçava a sobrevivência dessa moça. Então, quando criança, a criança ela precisa compreender, ela precisa se sentir segura em um ambiente familiar em que o pai e a mãe estão juntos. E ela tinha muito medo dessa separação acontecer. Ela vinha observando várias ameaças de que isso iria acontecer e registrando isso. Então a interpretação é o que vale. E a criança, ela quase sempre interpreta ao gosto de muito medo, de muita emoção. São fortes emoções registradas. Então a criança, ela tem uma imaginação muito forte. Ela imagina, agora meus pais vão se separar, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha mãe e o que vai ser de mim. Vou ficar sem pai. A criança não entende que quem se separa é o casal, que o papai vai continuar sendo seu papai. Isso não foi dito, não foi trabalhado. Normalmente os adultos não conseguem fazer, e nesse caso também não foi feito. Nós não estamos querendo dizer aqui que todo pai e mãe que vai se separar, que tem uma criança, necessita passar a ela informações traumáticas e que essa criança, esse filho, lá na frente ele vai desenvolver algum tipo de transtorno de ansiedade, porque não é necessário, se for bem conduzido. O processo psicoterapêutico também serve para isso, nunca é demais informar. Então foram desentendimentos do casal que ela continuou assistindo enquanto na sua infância. E essa separação veio acontecer, e o que eu imaginei aconteceu. Então uma tragédia, algo trágico na imaginação daquela criança aconteceu. E ela se sentiu muito insegura, porque a Amanda tinha no pai, ela imaginava que o pai era a figura que dava a ela segurança. Assim ela contava. E não a mãe, porque era muito naquele padrão, assim, mulher mais pacata, uma mulher mais submissa, passiva e financeiramente dependente. Alguém que casou muito jovem, despreparada, e ela nunca soube conduzir, não saberia conduzir a sua vida sem aquele pai. Não foi exatamente um bom provedor, mas estava registrado nessa criança que ele era a figura de autoridade. Então, de uma certa forma, por mais turbulências e medos que aquela figura materna ela tivessem sido programando naquela criança, traumas, outros, ainda assim era uma referência de segurança. E as crises de ansiedade dessa moça começaram também na infância, até mesmo antes do pai se separar. Justamente pelo medo da iminência de que isso pudesse acontecer. E depois ela continuou tendo crises. Isso ficou fortemente registrado. Então, uma análise a respeito desse caso, nós poderemos citar aqui que, com relação ao transtorno TAG, transtorno de ansiedade generalizada, a gravidez dessa mãe foi vivenciada com muito medo.
o medo de ser mãe solteira e ser rejeitada tanto pelos parentes, pela sociedade, e uma rejeição até mesmo da situação, não da criança em si, mas da situação faz com que a criança se sinta rejeitada. Então ela não tinha uma garantia de proteção, ela tinha, essa mãe, inseguranças perante um futuro que era incerto e que então foi registrado assim nessa criança que veio a nascer. Então ela era filha da mãe solteira num primeiro momento, com inseguranças, medo, vergonha, preconceito, e tinha a figura da sogra, que também era um personagem que oprimia essa nora, a mãe da Amanda. São histórias típicas de cidades, assim, especialmente aqui onde eu atendo, já ouvi muitas histórias semelhantes. E essa mulher, então, ela foi vivenciando todas essas emoções não boas, não morando na sua casa. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, nós fazemos aqui uma correlação de todos os sintomas que a Amanda ela teve apresentando, caracterizando esse transtorno, com essas vivências registradas, que tem aqui uma relação de causa e efeito, confirmado também isso em regressão. Então, como já dito, ela tinha muito medo da separação dos pais, que isso viesse a ocorrer, então gerava nela um sentimento de abandono, por parte desse pai, que depois ela viu se separar e ele se relacionou com outra mulher. Se não me falha a lembrança, parece que até viveram juntos. E houve aqui a entrada de um outro personagem, que era uma enteada dele, que o pai, segundo a interpretação da Amanda, muito pequena, havia tomado o lugar dela, porque assim o pai tratava mais aquela enteada como filha do que ela própria. E ela sofreu mais uma vez essa rejeição, essa separação. Então, esse sentimento de abandono. Tudo isso gera medo. Quem vai me criar? O que vai ser de mim? A criança imagina. Então, a criança, às vezes, ela até imagina que uma das figuras paterna, materna, pode vir a faltar e ela pode vir a perecer. Tudo isso, no imaginário da criança, é fortemente... a criatividade é imensa. Então, por isso que eu sempre também digo a vocês que nós devemos cuidar muito com o que nós dizemos às nossas crianças, mas especialmente com aquilo que nós fazemos na frente delas. Com relação ao transtorno agora, a fobia também, também está relacionado. Então, as várias crises que ela teve, foi registrando, e tem um fator aqui que é interessante. Ela várias vezes ela saiu com o pai, ele estava também acompanhado da namorada, ou companheira, com quem ele namorava, e naquela situação Amanda teve crises. E o que aconteceu é que ela não foi acolhida por esse pai, muito ao contrário, ao invés de acolhê-la, de compreender, ele muito ignorante, alguém desprovido de inteligência emocional, como muitas pessoas são, ele criticou. Ele fez praticamente um bullying com a filha. E a partir dali, aquilo se agravou, aquilo piorou ainda mais. Então ela passou a desenvolver um medo de sair aonde fossem ambientes similares, onde tivesse muitas pessoas, ambiente aberto ou fechado, reuniões de família, restaurantes, lanchonetes. Então ela não saía de casa por medo de ter crises. Feita a hipnose regressiva dentro do processo terapêutico, ela relembrou de esse fato muito interessante e marcante na vida dela, que a semelhança do também ocorrido com a enteada que havia tomado praticamente no imaginário dela, enquanto criança, o seu lugar. Então, as crises de ansiedade que a Amanda tinha, elas tinham sintomas bastante acentuados e a impediam de realizar projetos, desejos que todo jovem gostaria de ter. Mas ela conseguiu vencer, Então nós destacamos aqui
o isolamento da Amanda e a ausência de socialização e a falta do preparo como algo muito comum que acontece com jovens e adultos que crescem e nunca até então buscaram ajuda para resolver isso de forma contextualizada, com uma psicoterapia que aprofunda, né, a historicidade desse consulente. Eu estou sempre informando a vocês, isso não é assim rápido, mágico, milagroso, é processual, mas é possível. Demanda força de vontade, não desistência, mas é possível. Então, o processo da Amanda deve ter durado em torno, né, de 1 ano, para que ela tivesse assim 70% da sua vida totalmente modificada. E ela venceu, e a sua vitória reverteu em um trabalho, né, que ela até concursou na cidade onde ela reside, que é onde eu também atendo, e ela também foi aos estudos, procurando, está fazendo agora ainda, a entrada para a faculdade que ela deseja fazer. Está fazendo outros cursos, então ela está se dedicando. Ela revisou, né, na sua historicidade, ela revisou esses pontos muito traumáticos e de maneira muito esforçada. Ela era muito assídua, sempre foi, e ela queria mesmo, né? É alguém que não quer se vitimizar, é alguém que não deseja ficar da maneira que está. E ela vem vencendo. Eu tenho notícias dela ainda, vez em quando eu ainda a atendo. E eu gostaria de destacar aqui também que é importante o enfrentamento feito por pessoas que adquirem esses transtornos de ansiedade, porque sempre vai acontecer em algum momento elas relutarem em ir fazer os seus trabalhos, as suas atividades, pensando que não vão ter mais medo algum. Então chega um ponto da psicoterapia que é bem interessante, onde eles nos perguntam: Simone, eu ainda tenho um pouco de medo. Quer dizer, você ainda não se expôs ao agente do medo e de forma não paralisante, para que você possa ir gradativamente se acostumando que o bicho não é tão feio quanto lhe parece na sua imaginação. Então são pessoas que não têm aquela experiência em função do medo, mas que passam a ter esse enfrentamento. É como eu digo para eles: vai com medo e você vai registrando novas informações, vai fazendo novas conexões, cerebrais, e isso fica registrado. É algo que antes parecia imensamente difícil, imensamente assustador e perigoso, e uma vez praticado, registrado, amanhã, um dia, tanto Amanda quanto outras pessoas que tiveram esse medo paralisante vão se recordar que venceram. Eu fico por aqui, quero deixar mais uma vez meu forte abraço e nós retornamos na próxima semana com mais histórias de consultório.